Louvado seja Deus. Deixa-vos a paz, a minha paz é vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe vosso coração, nem tampouco fique atemorizado a vossa respectiva alma, então. Graças a Deus, que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, vocação, chamada, eleição, como também predestinação. Deus seja louvado em todas as situações. Observe o que diz, amado, o Evangelho de Jesus Cristo, que escreve o grego filósofo médico doutor Lucas, capítulo de número 4, então, versículo de número 13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. A tentação de Jesus, aonde também o próprio Levi, Mateus descreve essa situação, como também aqui Lucas descrevendo. E o versículo 13, que acabamos de ler nesse momento, é escrito dessa maneira: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Observe que nós, tanto aqui quanto ali quanto acolá, somos, todavia, neste mundo, testados, provados, sofremos e padecemos tantas outras situações, tribulações, angústias, perplexidade, turbação, desespero, tantas outras situações. E observe uma coisa: essas coisas vêm e vão, elas aparecem e desaparecem, ou aparecem e se desfazem. Porém, temos que estar atento na torre de vigia, porque elas aparecem e desaparecem, elas vêm, elas vão. Ou seja, é como a nuvem que aparece no céu por um momento e se desfaz, já formando outra nuvem. E a tentação do Senhor Jesus no deserto, depois de ter jejuado 40 dias, 40 noites, louvado seja Deus, tá? E depois teve fome no final da tentação e os anjos o serviram, como está escrito. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para um propósito. E o propósito, justamente, foi esses 40 dias, pela qual mesmo Jesus foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando eles, teve fome. 40 dias, 40 noites, conduzido Jesus pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado por Satanás. Depois, findado aos 40 dias, ele então tem fome. Glória a Deus. E aí começou esse processo de entrevista, né, com Jesus. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a essas pedras que se transformem em pães, em pão. E Jesus responde, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o ao alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo ou da terra. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei. Olha só as astúcias, a sagacidade, as perspicácias de Satanás. E Jesus foi vencedor e continua sendo vencedor em todas elas. Mesma coisa tem que ser eu e você. Continuar vencendo todas essas
situações, essas circunstâncias que nos sobreveem, tá? E o diabo levou um alto monte, mostrou-lhe no momento, tudo ele mostrou. Momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder. Que poder Satanás tem para dar a Jesus? Veja só. E a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Como? Se Satanás não tem nem a chave da casa dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ah, sim. Isso aqui, antes dele ser... Porque, na verdade, o próprio Satanás, bem verdade é que ele se encontra solto por um tempo. Bem verdade é que ele encontra por aí fazendo arruaça. Claro, só faz também naquele que ele encontra guarida, morada, residência, apoio, auxílio. Aí o diabo dizendo: eu vou te dar tudo isso aí, toda a glória aí. O diabo dizendo: porque a mim me foi entregue, dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, vai, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirá. Satanás, ele foi tentar logo a palavra. Ele achou que iria vencer. E o próprio Jesus é a palavra. Paulo disse um dia desses, segundo os Coríntios capítulo 13, versículo 8, que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o próprio Jesus dizendo, no evangelho do mesmo que escreve João, capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade vos libertará. 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí o que Satanás ainda faz? Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo, no ápice, no apogeu, na última extremidade do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenha nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Meu amado, e acabando todas essas perturbações, perseguição de Satanás, Jesus sendo tentado por ele no deserto, a Bíblia diz, no versículo 13 de Lucas capítulo 4, e ausentou-se Satanás de Jesus por algum tempo. Por que por algum tempo? Isso indica ou nos diz que Satanás se ausenta. Se ausentou por algum tempo. Só que ele vai e volta. E quando ele não volta, ele manda alguém. E quando esse alguém que ele manda não resolve o que era para ser resolvido, vem ele próprio. Várias vezes. Vai e vem. Como é que podemos vencer o diabo? Resistindo. O próprio meio-irmão de Jesus, Tiago, lembra dele? Ele diz no capítulo 4, versículo de número 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Satanás se ausenta por algum tempo? Isso está me dizendo que ele vai voltar outras vezes. Se ele vai voltar outras vezes, como que eu posso continuar vencendo? Não tem segredo. É só continuar sendo sujeito a Deus. O que é ser sujeito a Deus? É aquilo que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Logo, para ser amigo de Jesus,
tem que fazer tudo que Jesus pede para fazer. Logo, se faço tudo o que Jesus quer, logo sou sujeito a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. E se sou sujeito a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo, logo tenho força de Deus, do Deus triuno, para continuar resistindo Satanás e o mesmo continuar fugindo da minha vida, das nossas vidas. É isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor. Tiago capítulo 4. E ele vos exaltará. Meu querido, glória a Deus. Lembre-se, Satanás usou 3 estratégias para engodar, seduzir, atrair, fazer que com o mestre caísse em tentação. Jesus foi tentado em tudo, mas nunca tropeçou, nunca se perdeu, nunca falhou, não cedeu à tentação. Glória a Deus. E ele diz, a Bíblia diz, Lucas registrou, ausentou-se por algum tempo, dizendo, e cabendo a mim e a você entender, que o adversário viria mais vezes. Mas como é que vence? Pela palavra de Deus. Jesus resistiu Satanás pela palavra. Satanás tentou Jesus através da palavra. Agora, como é que pode usar a palavra para tentar a palavra? A tendência é se perder. A tendência é perder o combate, a batalha, a guerra. E graças a Deus. E o Senhor Jesus nos mostrou o caminho. Como vencer Satanás? Resistindo. Ou até mesmo, algumas vezes, fugindo. Fugindo. Como assim? Ele vem pelo caminho, você vai por outro. É usar estratégia de sabedoria de Deus, obviamente. Tiago capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Aquele, pois, que não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Está escrito na palavra. E se alguém, ou se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa se duvidar. Versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Meu amigo, está sendo tentado, provado, testado, perseguido? Se você suportar o teste, a prova, e ser aprovado, maravilha! Vai receber a coroa da vida para aqueles que Jesus o amam e tem também preparado. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar, te exaltar também por essa oportunidade pela qual o Senhor me concedeu de estar aqui na tua presença para te louvar, para te glorificar, para te exaltar e bendizer o teu nome que vive e reina para todo sempre, Senhor. No nome de Jesus, obrigado por tua palavra e obrigado, Pai, por cada vida que tem nos acompanhado, nos seguido, Senhor, de perto, de longe, conhecido ou não, que o Senhor possa continuar salvando, transformando, libertando, restituindo, curando, livrando de todo mal. E no nome de Jesus eu repreendo todas as enfermidades, todas as perturbações que caiam por terra pelo poder da tua palavra. Glorifica o teu nome uma vez mais, Senhor, que o Senhor possa curar essa alma aí, esse espírito,
esse físico aí, ó Deus, essa estrutura, esse psicológico, esse emocional. Ah, Senhor, em nome de Jesus, faça os teus milagres acontecer. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor por todos quantos solicitam e crê no poder da eficácia da oração intercessória. E nos capacita, Pai, a estar dentro da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, para que possamos estar sujeito a Deus, resistir sempre a Satanás, ó Pai. Senhor, glorifica o teu nome uma vez mais. Dá-nos força para que possamos ir trilhar até o fim. Como diz alguém, eleva os olhos para o alto, porque de lá virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Fique com essa palavra. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificação na opção todas. Deixe like, joia legal, comentário, como também passe adiante. Deixa Deus te usar, tanto aqui, quanto ali, quanto acolá. Sintam-se todos abraçados pela pessoa e presença do Espírito Santo e pelo teu servo aqui, irmão Marcelo. E até a próxima, querendo Deus.